Analítico e investigador. Esse é o Eneatipo 5. O Eneatipo 5 é um buscador de conhecimento e objetividade. Sua maior necessidade é a privacidade, também chamado de investigador. Prima pelo conhecimento e pelo relacionamento, sendo considerado o mais observador do Eneagrama. O animal simbólico é a coruja. Representa a inteligência e a observação aguçada, dons de liderança, capacidade de análise e valorização da objetividade, risco na liderança, tendência ao distanciamento, introspecção excessiva, independência extrema, pouco assertividade, baixo envolvimento relacional e crítica severa aos outros. Pode ser percebido como apático. Principais características. O tipo 5 é concentrado e cerebral. São pessoas alertas, perspicazes e curiosas. Possuem a habilidade de se desligar do mundo externo para focar no desenvolvimento de ideias complexas, independentes e inovadores. Pode se perder em seus próprios pensamentos e construções intelectuais. Quando excessivamente voltado para o mundo mental, pode se tornar distante e irritadíssimos. Seus desafios mais comuns são o isolamento, a excentricidade e o niilismo, visão de que nada tem sentido ou propósito. Muitas vezes consideram crenças e valores tradicionais como infundados, rejeitando a necessidade da existência de significado estabelecidos pela sociedade. Aspectos positivos. Quando seu melhor estado, o Eneatipo 5 se torna um pioneiro e visionário, alguém que enxerga o mundo de maneira completamente inovadora, muito à frente do seu tempo. Sua essência. O estado mental superior do Eneatipo 5 é a abundância. Nesse nível de percepção, ele compreende que os recursos e a energia fluem de forma contínua e estão disponíveis para todos. Sua personalidade. Ao se desenvolver, a personalidade do tipo 5 perde a noção de abundância e adota uma mentalidade de escassez. Ele passa a acreditar que precisa economizar e controlar seus recursos: tempo, espaço, conhecimento, energia e dinheiro. Por medo de que se esgotem, essa crença limitante, muitas vezes inconsciente, gera um apego exagerado ao que possui e uma tendência a se fechar para o mundo. Sua virtude. A virtude do Eneatipo 5 é o desapego, um estado elevado de compreensão em que ele percebe que não precisa se apegar a bens, conhecimento ou relacionamento. Quando atingem essas virtudes, ele permite que a vida flua naturalmente, sem a necessidade de controle excessivo. Sua paixão é a avareza, mas não apenas no sentido material. Trata-se de um apego excessivo ao conhecimento, às ideias e à própria privacidade. O Eneatipo 5 sente a necessidade compulsiva de acumular informações e manter distância emocional, acreditando que isso garantirá sua segurança. Esse apego pode se manifestar em relação a uma pessoa ou a um estilo de vida, determinadas crenças ou até emoções específicas. Além disso, há uma economia na expressão dos sentimentos, tornando-o alguém reservado e relutante em se abrir emocionalmente. A criança ferida do tipo 5. Na infância, o tipo 5 sentiu a profunda falta de afeto, gerando uma espécie de anorexia emocional. Ele internalizou a sensação de não ser visto, como se fosse um nada. Isso criou a crença de que ninguém proveria suas necessidades e que ele precisaria se virar sozinho. Além disso, o tipo 5 desenvolveu um medo intenso de ser invadido ou invalidado pelos outros. Como forma de autoproteção, ele passou a evitar o contato emocional profundo e buscar refúgio no mundo do conhecimento e da lógica. Mecanismo de defesa: isolamento emocional.
O tipo 5 utiliza o isolamento emocional como estratégia de defesa. Ele se mantém à distância dos outros e da própria emoção para evitar vulnerabilidade. Nos relacionamentos, evita criar laços afetivos profundos, pois sente que o envolvimento emocional é imprevisível e incontrolável. Muitas vezes ele se refugia no mundo das ideias, analisando racionalmente suas emoções em vez de simplesmente senti-las. Quando confrontado com um sentimento intenso, pode se afastar para processá-lo sozinho, evitando reações impulsivas. NA tipo 6, precavido, partidário. O NA tipo 6 é um buscador de segurança, previsibilidade, planejamento e insights. Busca precaução, também chamado de guardião ou leal. Prima pela segurança, é legalista e considerado o mais questionador do Eneagrama. Animal, canguru, na dúvida, bate. 2. Dons de liderança, insights e planejamento. Risco da liderança, preocupado, mas comprometido. Desafiador, não gosta de ambiguidade, mas muitas vezes controlador. Principais características: tipo dedicado, que valoriza a segurança. Pessoas esforçadas, responsáveis e dignas de confiança. Podem ser defensivas, evasivas, cheias de culpa e muito ansiosa, estressando-se só de reclamar do estresse. Costuma ser indecisas e cautelosas. Podem mostrar-se reativa, desafiadoras e rebeldes. Seu problema mais comum são a insegurança e a desconfiança. Em seu aspecto mais positivo, são adotados de muita estabilidade e autoconfiança, defendendo corajosamente os mais necessitados. Sua essência. O estado emocional do tipo 6 é a fé. A fé divina resulta da compreensão profunda de que nossa verdadeira natureza é o nosso espírito, nossa essência, e não nossa personalidade. É a certeza de que algo maior nos rege e protege, permitindo-nos ficar tranquilos. Trata-se da compreensão de que, ao contrário da nossa parte material, nossa verdadeira natureza espiritual nunca está em risco. Isso significa também a capacidade de acreditar sem precisar de evidências, apenas com base na intuição ou algo superior. Sua personalidade. No desenvolvimento da sua personalidade, o tipo 6 perde a fé e coloca em seu lugar um hábito de pensamento repetitivo, chamado de precaução, dúvida ou preocupação. Seu foco está no questionamento e no ceticismo. Na sua mente, as coisas podem sempre dar errado, por isso é fundamental ter um plano B. Para o tipo 6, o mundo parece perigoso e imprevisível. Assim, sente necessidade de desconfiar de tudo e de todos, buscando comprovação externa, que quase nunca é suficiente. Surge então a dúvida quanto às suas capacidades e à sua autoridade interna, gerando insegurança e a necessidade de apoio interno. Sua virtude, chamada de coragem, significa agir pelo coração. É viver a vida como ela é, com o coração aberto. As emoções são fundamentadas apenas nesse sentido, sem hesitação ou racionalização. A segurança deve ser encontrada dentro de nós mesmos. Sua paixão. A emoção dominante do tipo 6 é o medo ou a ansiedade. Isso gera uma sensação de perigo constante e uma busca incessante por previsibilidade e segurança muitas vezes. Cria estratégias opostas. Fóbicos. Se afastam dos medos e buscam segurança em autoridade externa. Contrafóbicos. Confronta seus medos de forma impulsiva, desafiando a autoridade externa. A criança ferida do tipo 6 perdeu a confiança em alguém que era seu porto seguro. Isso gerou uma sensação de desproteção e medo constante. Como resposta, alguma criança buscam proteção e outras se tornam rebelde e agressiva. Mecanismo de defesa, projeção. A projeção é um mecanismo que faz o tipo 6
acreditar que seus medos internos são reais, justificando sua desconfiança e vigilância constante. Eneatipo 7. Otimista, entusiasta. O eneatipo 7 é um buscador de inovação e flexibilidade. Busca um prazer, também chamado de entusiasta. Prima pelo prazer e inovação. É generalista e considerado o maior sonhador do eneagrama. Animal, macaco, pula de galho em galho e adora se divertir. Dons de liderança, inovação e flexibilidade. Risco de liderança, impulsivo, não focado, rebelde, evita situações dolorosas, empatia, inconsistente, reativo às críticas, racionaliza, não gosta de rotina e muitas vezes ansioso. Principais características: tipo produtivo, sempre ocupado, versátil, espontâneo e otimista, prático, brincalhões e joviais, podem ser dispersivos e poucos disciplinados, assume mais responsabilidade do que podem dar conta, buscam novas emoções e podem não terminar o que começam. Em seu aspecto mais positivo, quando equilibrado, consegue se concentrar em metas louváveis, realizando-se e tornando-se cheios de alegria e gratidão. Sua essência, no tipo 7, busca compreender que a vida segue um plano maior e que deve se entregar a esse fluxo, aceitando todas as experiências, sejam elas felizes ou frustrantes. Sua personalidade, planejamento excessivo substitui essa aceitação. O tipo 7 evita sofrimento e frustrações, buscando apenas prazer e alegria. Como resultado, raramente vive o momento presente. Sua virtude e sobriedade. A verdadeira virtude do tipo 7 é a sobriedade, que representa a capacidade de estar plenamente presente e viver cada emoção em sua profundidade. Sua paixão, a gula. A paixão dominante do tipo 7 é a gula, caracterizada pela necessidade de experimentar tudo e evitar a dor a todo custo. Mecanismo de defesa, racionalização. A racionalização impede o tipo 7 de entrar em contato com seus medos e frustrações, justificando tudo de forma positiva para evitar a dor. A criança ferida do tipo 7 viveu uma experiência dolorosa, um sofrimento intenso, provavelmente um perigo de morte que gerou angústia e medo de morrer. No entanto, a pessoa do tipo 7 não se lembra de nada doloroso da infância, pois o inconsciente tende a esconder tais recordações devido à intensidade do sofrimento. Pelo contrário, só lembra de momentos bons e maravilhosos. Porém, essa sensação de morte na infância deixou uma marca profunda, a crença de incapacidade de lidar com o sofrimento. A criança sente que não consegue enfrentar a dor emocional e naquele momento percebe-se emocionalmente só. Diante do sofrimento, a sensação é: eu não dou conta, eu vou morrer. Assim, a criança do tipo 7 refugiou-se no mundo da imaginação, fugindo para a mente para evitar o contato com os sentimentos, pois para ela o sentimento é anônimo de sofrimento e sofrimento é sinônimo de sensação de morte. Dessa forma, nasce o mecanismo da defesa, a racionalização. Racionalizar é pensar sobre o sofrimento para não senti-lo, é explicar, teorizar, criar justificativa para evitar o contato com a dor emocional. Mecanismo de defesa. Racionalização. Esse mecanismo atua como um programa mental extremamente rápido, destinado a criar explicações positivas para tudo, sempre de maneira eloquente e persuasiva. Assim, o tipo 7 convence-se de que tudo o que acontece tem um lado bom, evitando entrar em contato com qualquer tipo de dor, medo ou frustrações. Essas habilidades de persuasão se tornam tão forte que a pessoa acredita nessa versão da realidade e os outros também. É necessário um grande trabalho de crescimento para que o tipo 7 consiga acessar seus medos e frustrações
inconsciente e realmente experimentá-lo. Para você que está me seguindo até agora, está fazendo sentido para você? Se estiver fazendo sentido para você, o próximo vídeo, para esse também não ficar tão longo, nós vamos falar do Eneatipo 8 e o Eneatipo 9. Aguardo lá para vocês. Não se esquece de inscrever no nosso canal, hein? E deixa seu like.